Aqui, uma pequena retrospectiva final do que foi passado na aula 1, que através do nascimento nós fomos justificados. E essa justificação através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é que nos faz estar próximo de Deus, reconhecido por Deus e escrito o nosso nome no livro da vida. Bem como que o livro da vida só é escrito o nosso nome por causa da nossa aceitação ao sacrifício de Jesus e ter Ele como regra de vida, único Salvador, único Senhor. Em resultado disso, é o nosso nome escrito lá no livro da vida, porque a Bíblia diz que só serão salvos aqueles que o seu nome estiver contido dentro do livro da vida. Aqueles que não tiver o seu nome no livro da vida não é digno de herdar a salvação eterna. E para isso acontecer, eu preciso ter uma vida com Cristo, preciso ter o aceite meu com Cristo, e eu aprendo esse aceite através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não ensina, aí a gente fica confuso, perdido, desatento, despreparado em relação à vinda de Jesus. E a palavra de Deus é para isso, é para nos ensinar, nos lapidar, moldar, tirar os hábitos que não agradam a Deus, costumes que não agradam a Deus, vícios que não agradam a Deus, tirar a idolatria, tirar tudo que não agrada a Deus e fazermos cada vez mais puro, santificado e cada vez mais liberto para o reino do Senhor. Isso é muito importante quando temos a palavra como conduta de vida. Aqui uns versículos da palavra de Deus, como uma base de nós começar já na introdução, que quando nós observamos na Bíblia Sagrada, em João no capítulo 20, versículo 29, observe bem aí nas escrituras, que ele trabalha, a palavra ela já vai trabalhando para a gente já ter um processo de libertação e crer, né? Uma das maiores vitórias do crente em relação ao novo nascimento é acreditar naquilo que é de Deus, mediante a sua palavra. Quando nós acreditamos na palavra, acreditamos no próprio Jesus. Quando nós acreditamos no próprio Jesus, nós acreditamos no próprio Deus. Jesus e o Pai é um só, em caráter, em espírito, em atuação, em a forma de agir. É isso mesmo? João 20, 29? É isso mesmo? Então aí disse Jesus, né? Por que me viste, Tomé? Só porque viste e creste? Bem-aventurados que não viram, mas os que creram. Então esse é o processo da aproximação. Eu não consigo ver Jesus da forma física como aqui os discípulos viram. Eu não consigo ver Jesus da forma aquilo que os meus olhos contemplam. Mas Jesus ele explica. Os felizes, que significa bem-aventurado, são aqueles que não viram a mim como eu estou aqui diante dos teus olhos, mas por questões de acreditar e por questões de estar vivendo a palavra, começa a acreditar na minha existência, né? João 20, 29 eu creio. Eu creio em Cristo, porque eu tenho fé que Ele existe. Porque eu tenho propósito que Ele existe. Plano de Deus, propósito de Deus na minha vida. Isso tudo os dois trabalham dentro de uma junção. Dentro dessa junção do plano de Deus e o propósito, meu plano de seguir crendo em Jesus, meu propósito de fé crendo em Jesus, aí o resultado disso é a salvação na minha vida. Mas todo plano e todo processo tem um método. Todo plano tem aí um método de Deus. Então o plano principal, Jesus veio para nos ser liberto e salvo. Muito bem. Mas não precisa só eu estar acreditando nisso. Eu preciso viver isso.
Eu preciso ser transformado, transformada por isso. Então, se o propósito do Pai é enviar, Jesus, aqui nesse creio aqui, Jesus, certo? Jesus é o propósito, é o plano principal de Deus para comigo e contigo. Então, você tem aí Jesus como plano principal de Deus para haja o método de salvação. Aí ele já ligou aqui, salvação com o método do plano de Deus para a nossa vida. Aí por isso que Jesus falou: bem-aventurados os que não viram a mim como eu estou aqui nesse momento, mas posteriormente uma geração que viria, que no caso é nós hoje, mas crê na minha existência, crê na minha obra, crê no meu sacrifício de expiação, sacrifício de redenção e sacrifício de aproximar o homem que estava perdido, doente espiritual, aproximar com Deus. Aqui já entra agora, ligando aqui a setinha, o método de Jesus. Então Jesus, o seu método de trabalho traz salvação. Esse método é onde produz a libertação. Preciso estar sempre liberto daquilo que eu disse, dos vícios, das drogas, do cigarro, que é o tabagismo, do alcoolismo. Eu preciso me libertar para eu adquirir a salvação. Enquanto eu não me liberto dessas coisas, não tem como eu atingir a salvação, não tem como eu alcançar o reino de Deus. Por quê? Porque a carne está operando sobre o meu corpo. Lembra na aula passada que nós falamos que nós somos constituídos de alma, lembra? Corpo e o Espírito, certo? Esse Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito humano, é o Espírito que está em nós, fôlego de vida. Então, tudo isso aqui Deus vai trabalhando na nossa vida, para que o meu espírito esteja sincronizado com o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. O meu corpo seja um corpo que está sempre trabalhando para que eu me santifique. Porque não adianta o meu espírito me lembrar: olha, você precisa estar com Cristo, você precisa fazer a obra, você precisa ir para a igreja, e o meu corpo dizer: não, eu não quero estar na igreja, eu não quero ir para os cultos. Então é uma luta espiritual aqui do corpo e com o espírito. O corpo físico, o carnal, com a mente, que é o espírito do homem, da mulher, e a alma que se alimenta, sempre quer ser alimentada da palavra de Deus. Observamos também uma coisa interessante aqui, quando nós vejamos aqui em João 3,18. João 3,18 está escrito aí, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, você pegando as palavras que Jesus falou: bem-aventurados que creram, os que não viram, mas creram. Na mesma sequência, João 3,18, dizendo: aqueles que não viram, mas crê, está vivendo uma vida de confiança na palavra, confiança com Deus, não é condenado. Porque quando você confia, é João 3,18, quando você confia isso, quando você confia nisso, você está fiel à palavra de Deus. Então, olha que apareceu aqui a palavra libertação, ela é contra a fidelidade, fiel. Por isso que a Bíblia também me ensina que aquele que for fiel até a última hora, até o último momento, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse diz isso. Ou seja, aquele que prosseguir firme, crendo, porque sabe que é salvo, acredita na obra, confia na obra de Deus sobre a tua vida. Quando eu falo confiança de obra, é o método, certo? Método, ligou mais uma setinha aqui, obra. Essa obra aqui é em nossa vida, em tua vida. A obra de Deus, ela consiste em ser trabalhada na nossa vida, porque Deus nos chamou para a grande obra. Mas que obra é essa? É obra de pregar? É obra de evangelizar? Não, isso são atributos da obra. Isso são as ramificações da obra de Deus, que é
colocado em nossa vida. Então, quando você começa a acreditar e confiar no Senhor Jesus, você agora tem uma vida cheia de atributos da obra de Deus. Qual é o atributo? Não é só pregar, evangelizar, ouvir louvor, andar com a Bíblia na mão. Não é isso. Isso aí é sequência daquilo que você está acreditando, daquilo que você está confiando. Então, quando você está dentro desse método, que é a metodologia de trabalho de Deus, enviou Jesus, método principal. Aí Jesus foi ao Pai, está lá em João 14, não é isso? Jesus foi ao Pai e enviou o Consolador, não é isso? Quando ele envia o Consolador, segue-se o que? A sequência da obra. Não vos deixarei órfãos, não é isso que está na Bíblia? Não vos deixarei órfãos. Jesus falou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Consolador quem é? Espírito Santo, para trabalhar no nosso espírito. Entendeu? Então você tem aqui, tudo é obra, tudo é obra. Agora vem aqui a sequência de obra de Jesus, passa para o Espírito Santo, porém eles estão juntos, viu? Não é só o Espírito Santo que está sozinho, não, está junto. É que Jesus não está aqui fisicamente, mas a atuação de libertação, de transformação, de orientação, de instrução, de sabedoria é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa a palavra de Deus para falar, nos ajudar na nossa vida, para trabalhar diante do Espírito humano, entendeu? Diante do Espírito humano. E o Espírito humano, ele vai orientando o corpo, certo? Um corpo santificado, que não coloca os seus pés para o mal, né? O que é isso? Não vai fazer coisa errada, não vai caminhar para aquilo que não agrada a Deus. Por quê? É um corpo que está sendo orientado pelo Espírito humano, que está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. Ligou aqui. Com isso, você tem o quê? Uma alma saciada pelo Espírito de Deus e pela palavra. Conseguiu ligar aí, minha irmã? O negócio aqui é assim. É isso mesmo. Quando você pega o caminho aqui das setas, você fala, você constrói um caminho daquilo que é uma mensagem aqui para com a gente. Isso aqui é uma mensagem, certo? Você pode tirar isso aqui depois lá na tua vida como uma pregação, um estudo bíblico muito profundo. Aí você tem aqui, tudo isso aqui é isso. Começamos aqui, ó, e vai indo. Paramos agora no corpo trabalhado pelo Espírito Santo. E através do corpo do Espírito Santo, justifica-nos. Olha aí. Justifica-nos para sermos o quê? Perdoados. Dá para ver? Perdão, perdoados. Somos perdoados. Por quê? Somos pecadores. Aprendemos na aula passada. Somos pecadores, temos uma herança dentro de nós, uma herança adâmica, cheia de problemas, cheia de erro, que se não for o perdão de Deus na nossa vida, para nos fazermos os olhos abertos espirituais e entender o propósito de Deus e o plano de Deus na nossa vida. Tudo isso, através desse perdão, vai nos libertando. Fidelidade e libertação. Próxima vez vocês trazem uma cartolina, um painel, porque olha, aí, perdão, fidelidade, porque o Senhor, a sua fidelidade, repararam, irmãos, repara aqui uma coisa interessante, essa fidelidade, ela tem duplo sentido, o sentido nosso para com Deus, agora de Deus para nós. Deus derrama a sua fidelidade na nossa vida. Por que isso? Porque Ele vê o seu filho na nossa vida. Então você tem aqui, ó, esse crente aqui, ó, né? Aqui o crente aqui. Deus derramou a fidelidade, Deus concedeu perdão, Deus concedeu o Espírito Santo, para que as obras do Pai aconteçam. Acontecendo as obras do Pai, mais perdão,
justificado. É uma palavra muito forte e muito usada na Bíblia, porque fomos justificados por Cristo. E aí, essa justificação, né, essa justiça também de Deus, ó, justiça. Quem que é a justiça de Deus para a nossa vida? Quem é a justiça de Deus para a nossa vida? Alguém sabe me dizer? Alguém? Quem que é? O que é? A justiça de Deus para a nossa vida. Bem fácil de entender. Por quê? A justiça de Deus é Jesus. Aí, pronto. Provinha do Enem, vai cair lá, hein? Vai cair lá. E essa é a pergunta-chave, a resposta-chave. Justiça de Deus é Jesus. Por causa dele, nós tivemos o perdão do Pai. Por causa dele, nós temos a obra de Deus na nossa vida. Por causa dele, nós somos salvos. É a chave. Ele é a chave de todo. Por isso que a Bíblia diz em João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por intermédio dele. Se não fosse ele, nada do que se existe, nada. Quer coisa boa, coisa ruim? Nada do que se existe se fez. Então tudo é permissão. As coisas ruins que estão acontecendo na terra é permissão de Deus, porque é obra, é propósito, precisa acontecer, para que a humanidade possa se aproximar a Deus e aproximar a sua palavra. Pensa comigo, já pensou se o mundo tivesse só paz? Ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém, não faltava dinheiro para ninguém, não faltava comida nem roupa para ninguém, tudo maravilhoso. Alguém ia lembrar de Deus? Se não falta nada, alguém ia pensar em Deus? Não ia pensar, porque não falta nada para a gente. Não tem dor, não tem enfermidade, não tem nada, tá tudo acontece bem. Então, se o ser humano observa isso, seus olhos naturais, e não veja nada que está acontecendo no mundo espiritual, jamais ele vai lembrar de Deus, jamais ele vai orar. Por quê? Porque não falta nada, entendeu? Poucos iriam lembrar de Deus para agradecer das coisas que tem, das coisas que se conquistam, mas a maioria não iria. Esse lugar aqui chamado casa de oração ia estar assim, vazio. Por quê? Porque ninguém viria à igreja, porque não falta nada. Então, quando nós viemos para a igreja, existe duas situações. Primeiro, gratidão a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. E segundo, porque também a nossa necessidade, temos a nossa necessidade de buscar a Deus. Então, duas coisas andam juntas, gratidão e necessidade. Porém, eu tenho que colocar a minha questão gratidão em primeiro plano, primeira obra. E aí Deus se agrada disso, porque Ele está sendo lembrado não por aquilo que eu quero, necessito, mas aquilo que eu estou vindo entregar a Ele. Então, quando nós entendemos esse propósito de adoração, de presença, eu estou sendo mais justificado e conquistando mais e mais a salvação, porque eu estou envolvido na obra. Pronto, Deus se agrada disso. Aí diz o versículo aí, ó, quem não crê, está dizendo, já está condenado. Por que está condenado? Porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. É o versículo João 3,18. Não crê no Filho de Deus. Quando eu não creio, né? As pessoas hoje aí, ó, Jesus tanto faz, tanto fez, relativiza as coisas. Jesus tanto faz, tanto fez. O mundo é assim. Quando Jesus, na cabeça de muitos aí, tanto faz e tanto fez, o que acontece? Eu estou rejeitando o Pai por causa da obra. Eu estou rejeitando a palavra, porque Jesus é a palavra, é o verbo. João 1, o verbo se fez carne, verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra. Se eu rejeito Jesus, eu estou rejeitando a própria palavra, a própria obra e a própria redenção e a própria, eu coloquei aqui, expiação. O que é expiação? Jesus fez expiação dos nossos pecados. Expiação dos nossos pecados.
Então, tudo isso é obra de Cristo para a nossa vida. Agora observe comigo, nós paramos aqui no 18, observe comigo o 19. Está escrito aí, ó: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. É a mesma coisa hoje, né? Os homens amam mais o mundo do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. Dizem que amam a Deus, mas não buscam a Deus. Dizem que amam a Deus, mas não querem estar fazendo aquilo que Deus determinou na sua palavra. Então, se os homens que amam mais as trevas, como diz aí o versículo 3,19 de João, eles amaram as trevas, aí nesse significado, contextualiza, amaram mais o pecado. Então, quando eu amo mais o pecado, eu estou longe de obter um novo nascimento, porque é o poder de escolha. Quando eu escolho uma vida natural do mundo, eu automaticamente estou rejeitando a outra vida espiritual. Quando eu rejeito a outra vida espiritual, eu estou favorecendo a vida natural, e essa vida natural, ela me distancia de Deus, me distancia do Pai. Quando eu me distancia de Deus, aí todo esse processo aqui não acontece, e automaticamente esse crente aqui, ó, deixa de ter tudo isso aqui. Esse cristão aqui, esse crente aqui, ó, não é cristão, ele é crente, ele fala que é cristão, mas só é cristão aqueles que andam a palavra de Cristo, as marcas de Cristo, a cruz. Esse sim é cristão. Cristão é aquele que tenta fazer de tudo para andar dentro da palavra. Esse é cristão. Agora, crente vem do grego, que significa crer, que é o crederes. Quando eu apenas creio, eu só apenas estou dizendo que acredito em alguma coisa. Mas por que a Bíblia fala também que o demônio, os diabos também crê? Sabe por quê? Porque eles sabem como é lá em cima, o reino do Pai. As pessoas que não têm Jesus falam: eu acredito, eu creio. Mas o crer não é o suficiente. Eu preciso crer e viver. Não é só crer. Porque tem pessoas que não têm Jesus e que não gostam de igreja, fala mal de igreja, fala mal de crente, fala mal de pastor, fala mal da obra, e ele crê em alguma coisa. Ele crê no seu dinheiro, ele crê em ferradura, pé de coelho, pinguim em cima da porta. Não é assim? Os amuletos, idolatria. Ele crê em horóscopo, essas coisas, é tudo idolatria. Então ele acredita naquilo. Quando ele acredita naquilo, dentro do contexto espírito humano, ele apenas crê em algo que ele vê, que ele confia naquilo. Mas com Deus é isentar essas coisas e acreditar no sobrenatural. Bem-aventurados os que não viram, mas os que creram. Entendeu? Então não adianta eu dizer: eu amo a Deus, mas eu creio na ferradura na porta, que vai me dar sorte. Eu creio na arruda atrás da orelha, que vai me dar sorte. Eu disse que creio, eu amo a Deus, mas eu creio lá na loteria. Que amor é esse? Então não é um amor de Deus. Esse é um amor de palavras apenas. Não é do coração, não é da mente, não é da alma, não é. Então eu amo a Deus, mas eu creio nos dispositivos eletrônicos que me dá dinheiro. Então você não ama a Deus, você está amando as coisas naturais do mundo. Entendeu? Creio em sorteio que o mundo dá dinheiro. Então você está crendo que vai mudar de vida através disso. Isso não é amor a Deus, isso é amor ao dinheiro, é amor a enriquecer pela sorte e não por Deus. Entendeu? Existe uma grande confusão em relação a isso. Tudo isso é um processo de libertação. Tudo isso é um processo de libertação. Entendeu? Olha, observe aí. Amaram mais as trevas do que a luz. Quem que é a luz aqui nesse versículo 3,19? A luz aqui é Cristo, que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo, eles amaram mais as trevas, as coisas do mundo. E na parte final do versículo está dizendo: porque as suas obras eram más. Entendeu? Então aqui, essa humanidade aqui, ó, essa civilização, ou essa sociedade que seja, acreditaram mais na força do seu poder
mais na força terrena ou mais nos espíritos malignos do que nas coisas espirituais de Deus. Entendeu? Qual que é a sua dúvida? O que você não entendeu aqui? O que você está fazendo? Pecado? O pecado? O perdão, ele tem ele vai tudo para cá. Só que aí ele ao mesmo tempo, ele está indo para cá. Ele vem para cá, mas como? Fomos perdoar. Isso aqui é o crente, né? Fomos perdoar. Mas ele é consequência da obra da obra. Consequência da obra, sequência de obra. Jesus realizou o principal obra, o início, deixando com o Espírito Santo na sequência da instrução, certo? Porque Jesus não está aqui fisicamente, mas cremos espiritualmente que Ele está, porque a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares, né? Conosco até a consumação do século, todos os dias. Cristo falou isso. Então Jesus está com aqueles que estão com Ele. Agora o Espírito Santo, ele é a continuidade do projeto, da obra de Cristo. Para quê? Para que ele convença o homem do pecado. Espírito Santo convença o homem do pecado e do juízo. E como que ele faz isso? Ele usa Jesus para fazer isso? Ele usa Deus para fazer isso? O Espírito Santo usa Deus, usa Jesus para me convencer do meu pecado e do juízo? Ele faz isso? Não. O que ele faz? Qual o instrumento que ele faz? Ele é a própria ciência do Pai, certo? Que é o Espírito de Deus, ok. Mas qual é o instrumento que ele usa para me convencer as pessoas aí fora que as pessoas precisam de Cristo, precisam de perdão e precisam de Salvador? Qual o instrumento que o Espírito Santo usa? Não, instrumento, a palavra. Muito bem, a palavra, ele usa a própria palavra. Então a própria palavra. Agora você vê que coisa interessante. Mas irmão, o senhor disse que a palavra é Cristo. Então o Espírito Santo usa Cristo? Não, é porque os dois estão muito ligados. Entendeu? E na instrumentalidade de Cristo é a palavra. Ele usa para nos instruir, para sermos libertos e fiéis na presença de Deus. Se eu for ficar fazendo setinha, vai mais longe, não é seta, né? Entendeu? Daqui foi para cá, veio, vai, volta, é assim. A parte da sequência da obra. Não é bem uma sequência, até aqui é uma sequência. Daqui até aqui é uma sequência. Agora quando chega aqui o verdinho, o perdão, ele é um atributo da realização. Porque Jesus nos perdoou, o Pai nos perdoou por causa de Jesus. Olha isso, Jesus nos perdoou. E Deus nos perdoou por causa de Jesus. Não é por causa de mim e de você, foi por causa de Jesus. Então quando Jesus fez a obra, o Pai perdoou. Porque Jesus, quando fez a obra, Ele nos justificou. Por causa de Cristo, praticou a justiça de Deus, né? A justiça da palavra, que a palavra é justiça, e através dessa justiça, Jesus fez a nossa expiação. Expiação do quê? Dos nossos pecados. Ele expiou o nosso pecado e fez a redenção e levou para Ele todo o nosso pecado, né? Ele levou aqui o nosso pecado aqui, ó. Jesus levou nosso pecado aonde? Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Fomos perdoados ali. Porque quando Jesus levou até lá na cruz, e ele disse, está consumado, Pai, eu entrego o meu espírito, ali ele já estava zerando a situação. Entendeu? Ele estava pagando uma borracha ali, né?
E Jesus estava fazendo isso aqui, ó. Ele estava fazendo isso aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui. Ele estava fazendo isso, ó. Lá na cruz, ó. Pronto. Perdoou. Saiu a palavra pecado ali, né? Jesus fez isso. Ele foi aqui, nos perdoou e tirou o pecado que estava em nós. Aliás, nos perdoou nossos pecados. Mas nós temos o poder de reviver, de ressuscitar a velha criatura. Entendeu? A velha criatura. Temos. Por que isso? Porque Deus não fez lavagem cerebral na cabeça de ninguém. Temos o poder ainda de trazer de volta hábitos, costumes, trejeitos da velha criatura. Temos esse poder. Porque ainda, mas a gente não se batizou, então ficou ali. Não, isso é simbologia. É crer, será salvo. Tem gente que falou assim: não, mas se batizou na água, meu pecado ficou na água. Não, não é assim não. Não existe isso. Isso aí é conversa. Isso aí não existe. Isso é tudo espírito, irmão. Espiritual a situação. Você se batizou, mostrando que você está morrendo para o mundo. E quando você se levanta da água, você está mostrando para Deus que está nascendo. Entendeu? Nascendo uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem. Nascendo para Deus. Porque você está crendo naquele propósito da simbologia do batismo e você está crendo nesse novo nascimento. Então é isso. Foi isso que Jesus tentou explicar para Nicodemos. Isso, a mesma coisa, lá em João 3, né? Nascer de novo, é a mesma coisa, né? Aí Nicodemos, ele estava olhando pelo contexto natural, é humano. Nossa, mas eu sou já adulto, já velho, como que eu vou entrar lá no ventre da minha mãe? Não existe isso. Mas Jesus falou: aquele que nascer da água. É a mesma coisa que está aqui, ó. Quer ver? E aí, inclusive, é isso mesmo. É os principais fatores do novo nascimento. Nós vamos entrar agora. João 3,3. É isso mesmo. Observe aí comigo aí, João 3,3. Abra a tua Bíblia aí, olha aí. É o papo que Jesus teve com Nicodemos, né? Esse ponto crucial é o ponto do novo nascimento, nascendo para Deus e morrendo para o mundo. O que está escrito aí? Quem pode achar e ler para a gente aqui, enquanto eu bebo uma água aqui? Pode ler. Jesus respondeu e disse: na verdade, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino. Então, ó, pega esse versículo e se você vai tirar quatro bases, se tira-se 4 bases principais desse João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade, primeiro ponto, na verdade. Aí tem aqui a verdade que Jesus fala. Na verdade, de novo, 2 vezes. Te digo que aquele que não nascer, olha o terceiro ponto. Nascer, nascimento. Não, nascer, de novo. Nascer, agora aqui, ó, novo. E para fechar, não pode ver o reino. Visão, ver. 4 itens chaves principais desse versículo. Aí você fala assim: Jesus diz, na verdade, que Ele é a verdade de Deus. Justiça, verdade, mesma coisa. Ele é verdade porque Ele é justiça de... Não tem Deus aqui, é? Deus não está aqui? Deus não está aqui? Deus? Só está Jesus? Como que Deus não está aqui, Jesus? Vou colocar Deus aqui. Pronto. Você quer fazer um negócio meio doido, confuso aqui? É fazer isso aqui, ó. Jesus amado, ó, olha que coisa terrível que acontece aqui. Na verdade, eu disse que na verdade é justiça, né? Verdade e justiça de Deus. Pega outra folha aí que você vai precisar. Na verdade, Ele é a justiça de Deus. Olha, juntou. E em verdade,
né? Mesma coisa. Em verdade, que é a verdade, a palavra. Jesus e palavra é um só. Um só. Aí ele fala: eu sou a verdade de Deus, porque eu sou a justiça de Deus, porque eu uso a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a justiça do próprio Deus. Deu para pegar? Alguma dúvida até aqui? Estamos juntos no mesmo trem aqui? No mesmo caminho? No mesma trilha? Ninguém se perdeu no atalho aí por aí? Na verdade, a verdade de Cristo é a justiça de Deus. Ele é a verdade de Deus. E ele usa a verdade de Deus, que é a palavra. A palavra é justiça. E a palavra, sendo justiça de Deus, ela nos faz novo. Novidade de vida. Novo, uma nova criatura no Senhor. Por que eu sou nova criatura no Senhor? Porque eu tenho Cristo em mim. Cristo em mim. E através de eu ter Cristo em mim, eu começo a ter agora uma visão, ver, olha o versículo, ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus é visão espiritual. Ver o reino de Deus, agora, ver o reino de... Olha, tudo leva a Ele. Tudo leva a Deus. Não tem jeito. Tudo leva a Deus, porque agora eu tenho uma visão cristocêntrica. O que é visão cristocêntrica? É uma visão cristã, a qual Jesus me orienta, abre os meus olhos para as coisas erradas e me orienta para as coisas certas. Lâmpada para mim é a tua, lâmpada para mim é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando o salmista disse isso, é isso aqui, irmão. Lâmpada para eu enxergar, visão. Lâmpada, clarear, para eu enxergar, visão, o reino de Deus. Enxergar o reino de Deus. Luz, nós vimos aqui, ó, Jesus é a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, quando eu tenho luz, eu ando na verdade, porque eu estou na verdade. Ando na verdade, verdade de Deus, porque eu estou na verdade, que é Jesus. Eu estando na verdade e eu estando nessa luz, eu com o Pai, eu sou uma nova criatura, novo cântico, novo viver, novo ser, novo pensar. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nova criatura. Por que eu sou novo agora? Porque eu nasci de novo. Parou por aí isso aí? Não, vai embora. Sabe por quê, irmão? Porque ainda estamos vivendo isso. Esse acontecimento aqui, nós vivemos dia após dia. A batalha é essa. O diabo luta para que eu não tenha visão de Deus, visão espiritual. O diabo luta para eu ser uma velha criatura, não ter a novidade de Deus e não nascer de novo. O diabo luta para eu não ter o nascimento da palavra, que é a aceitação. Aquele que crê e for batizado será salvo, nascimento. O diabo luta para que eu não veja e não viva a verdade de Deus e a verdade da palavra. Na questão do joio e trigo, já é questão de comportamento e conduta, de que você é na presença de Deus. Entendeu? Na igreja tem o trigo e tem o joio, todas as igrejas. Todas. Só que Deus, Ele deixa o joio andar junto com o trigo, porque se tirar o joio, o trigo fica triste, ferido, machucado. Então Ele deixa o joio andar juntinho. Mas lá na frente, lá naquele grande dia, o que Deus vai fazer? Vai separar o joio e separar o trigo. O trigo é salvo e o joio é condenado, vai ser queimado. Pronto. Enquanto isso, Deus vai falando na igreja, Deus usa os seus instrumentos, os vasos. Todo mundo é vaso. Não existe negócio de isso aqui faz, isso aqui não pode fazer. Não existe esse negócio. Evangelização é para todos, a palavra de Deus é para todos. Deus é livre. Liberdade de Cristo é isso. Todo mundo é possível, todo mundo é apto para fazer algo da obra de Deus. Todo mundo, não tem esse negócio. Quando Deus se agrada, Ele vê sua capacidade,
sua aptidão, para quê? Para ver se você tem condição psicológica, esforço de fazer a obra do Senhor, porque a obra de Deus não é por força e nem por violência, é por amor. Então, se eu tenho amor a Deus, eu tenho amor à obra. Se eu tenho amor à obra, olha a sequência que acontece, entendeu? Às vezes a pessoa é tão abençoada, por quê? Faz a obra, e Deus se agrada. Aí Deus fala: você está fazendo a minha obra, então eu vou fazer fortemente a minha obra na tua vida. Resultado, irmão, é a sequência. Jesus se agrada, o Espírito Santo se agrada, o Pai se agrada, e aí todas essas coisas de ter uma vida abençoada vem do Pai, porque Deus está se agradando, entendeu? Você está produzindo algo que está agradando a Deus. Então João 3,3 disse que quando nós estamos nessa verdade, que é a justiça, a palavra e tal, nascer de novo, visão espiritual. Aí eu tenho agora o que? Tem a visão espiritual e tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Você já tem o Espírito humano, está ligado com o Espírito Santo, maravilha, bênção de Deus. Aí ele vai te capacitando, te instruindo, você vai se esforçando, você vai tendo mais vontade de fazer a obra, mais vontade de estar com Deus, mais vontade de fazer algo que Deus se agrada. Aí Deus vai te abençoando nesse resultado, porque Deus trabalha nos detalhes. Visão, nos detalhes. Deus trabalha nos detalhes. Tudo que eu faço, que pode ser pouco, pode ser muito, pode ser médio, Deus vai abençoar naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou sendo na presença dele. Olha aí João 3,5, olha aí a sequência. Nós observamos que o João 3,3 fala sobre nascimento e ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Agora o João 3,5 não é só ver, é participar, é estar no reino de Deus. Olha a sequência. Jesus respondeu, de novo, olha aí, ó, o 3,5 de novo. Parece que o 3,5 é uma sequência do 3,3, né? Parece que é repetido, né? Mas o final muda. Por quê? Porque o final, ele traz uma revelação diferenciada e contínua daqueles que estão querendo nascer de novo. Nasceu de novo? Sim, isso mesmo. O reino de céu adentrou, entrou. Agora você se torna participante do reino. Não é só de ver. Eu vejo que vai vir, Jesus vai voltar. Muita gente vai ver Jesus no céu. A Bíblia diz: todo olho verá. Só aqueles que estiverem no Espírito Santo poderão ouvir o chamado da última trombeta. Só aqueles que estiverem no Espírito Santo, porque já tem a visão e o reino sobre a tua vida, eles conseguirão ouvir o soar da última trombeta. Aqueles que não têm Cristo, não quer saber de nada do Espírito Santo, eles não serão capazes de ouvir o chamado do Espírito Santo no arrebatamento. Sim, ele vai. Não vai ouvir. Ouvirá um barulho, mas não o toque da trombeta, porque não está em espírito, não está no reino, não é participante, entendeu? Não é participante. Então é a forma da mesma forma, vamos pegar na Bíblia, quando Moisés pediu para Deus mostrar sua glória. Quando Moisés pediu para Deus mostrar sua glória, Deus falou: Moisés, fala para o povo que amanhã eu vou estar aí. Só que fala para o povo até lá se preparar. É igual hoje, Jesus falando: eu estou voltando. Então, igreja, se prepara, porque eu estou voltando. É o encontro. Se prepara para o grande encontro. Então, quando Deus falou para Moisés isso lá no Velho Testamento, o que aconteceu? Quando Deus chegou, estava prestes para chegar diante do povo de Israel, quem estava ligado na lei de Deus ouviu a trombeta. Quem fez isso? O Espírito de Deus.
Foi uma ação do Espírito Santo, não é a manifestação. Porque no Velho Testamento não tinha manifestação do Espírito Santo, só tinha ações do Espírito Santo. Por causa da graça, que é Cristo, nós vivemos agora as manifestações do Espírito Santo sobre o cristão. O que é a manifestação? É onde o Espírito vem, línguas estranhas, revelação, profecia, entendeu? Visões. Isso é manifestação do Espírito Santo. Ele abraçar a igreja, alguém aqui ser tocado pelo Espírito, e aí tem o mover do Espírito, que as pessoas gesticulam, movimentam. Aí tem, além do mover, tem a ação do Espírito, que ele usa aquela pessoa para falar para a igreja, ou é a pregação, ou é a profecia bíblica. Isso é manifestação do Espírito Santo, que aí está atribuído os dons do Espírito Santo, que é ferramentas de Deus dada de graça, emprestada para o homem e para a mulher de Deus, o homem de Deus. Então tudo isso acontece para aqueles que estão em Cristo. Quem não está em Cristo não contemplarão, não verão. Então tá aí, ó. Jesus respondeu, na verdade é a mesma sequência, olha lá. O 3:5, mesma coisa, verdade, né? Ele é verdade, palavra, verdade, aquela coisa. Te digo que aquele que não nascer da água, nascimento em Cristo, né? Nascer, novidade de vida. Da água e do Espírito. O que é do Espírito? Agora precisa ter o Espírito Santo. Jamais pode entrar no reino de Deus. Olha aí o versículo. O que é esse jamais pode entrar? Jamais, quem não tiver o Espírito Santo, irmão, não será digno de entrar no reino. Essa é a verdade. Por isso que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, para nós estarmos cada vez mais próximos do Pai, com a palavra da verdadeira na nossa vida. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, como vida, hein? Não é como as pessoas têm uma mania de confundir, né? Esse crente aqui, ó, tem gente que vem na igreja, tem pessoas que vêm na igreja e acham que o Espírito Santo é só isso aqui, ó. Poder, só poder. Ir na igreja, quero falar línguas estranhas, tem que ter revelação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O Espírito de Deus não é obrigado a isso. Ele não está limitado a mim e nem a ninguém aqui. Ele é ilimitado. Ele não é limitado àquilo que eu quero que aconteça no culto. Ele faz a obra, aquilo que cada um de nós aqui precisa e necessita. Então, se ele tiver que usar alguém para falar com a igreja, profecia, revelação, se ele querer fazer isso, porque naquele momento é da vontade do Pai isso acontecer, ele vai fazer. Aí ele vai achar alguém aqui, ó. Ele não está limitado. Não importa quem quer que seja, pode ser dali, pode ser daqui. Ele não está limitado a isso. Ele pode pegar uma criança, pode falar, repreender a igreja, ou instruir a igreja, ou trazer uma palavra de ânimo para a igreja, ou trazer uma palavra de correção para a igreja. Não importa. O que importa é ele falando, é ele atuando na igreja. E se isso está acontecendo na igreja, glórias a Deus. Por quê? Porque é uma igreja que está, na visão do Pai, está tendo a possibilidade de receber a presença. A presença do Espírito de Deus na igreja é muito importante. É muito, só a presença só. Ele não precisa fazer nada, só o fato dele estar. Isso é muito importante, porque quando Deus está, o Espírito está, Jesus está, significa que ele contempla na igreja santidade, amor, comunhão. Isso o Pai se agrada. A Bíblia diz, João 4, acho que é 4,14 ou 4,24, me ajuda a achar aí. É conhecido que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Se eu não me engano é 4,14 ou 4,24, se eu não me engano. Observa comigo na Bíblia aí, se é 4,14 ou é 4,24, se eu não me engano. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores. 24, que olha isso, quando fala procura os verdadeiros adoradores,
É isso aqui, ó. É o Pai que quer estar presente nos adoradores. Para esses adoradores receber a presença, entra isso. Pessoas novas na presença de Jesus. Igreja que tem visão de Deus, visão de Cristo. Aí o Pai está no meio. Igreja que tem pessoas que já são novo nascimento, novas. Pode ter 300 anos de batismo aí, não importa. Deus quer saber é o que você é hoje e o que você vai ser melhor amanhã. É uma tarefa de, construção, estrutura. Quando eu vou alimentando, cuidando dessas coisas, eu vou ser melhor com Ele, com Deus. E Deus vai ser comigo sempre, porque eu estou firme na palavra, firme com Jesus, acreditando que Ele vai vir me levar para o céu, acreditando que eu estou novo na presença de Deus. Quando você crê nisso, aí o Espírito fala: opa, você já está com tudo aí, está com a raiz. Então o que o Espírito vai fazer com essa raiz? Ele vai nos libertar. Viu como voltou a palavra libertação? Vai nos libertar, porque aí o mundo está aí, o mundo está aí querendo nos tragar e fazer a gente ficar ruim na presença de Deus e perder a salvação, perder o perdão de Deus. Entendeu? Só ter a palavra, a Bíblia na mão, não significa que é salvo. Não, isso não diz nada. O que diz é a palavra tendo vida em mim, e eu tendo vida com a palavra. É isso que o Pai quer saber. Como que eu sei? Como que eu tenho a convicção de que eu sou salvo? Quando você começa a acreditar que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Primeiro ponto. Segundo ponto quando você está acreditando e deixando aquilo que o seu corpo, seu hábito natural, você não vai mais praticando essas coisas, você vai se libertando e você vai se aproximando mais da palavra. Primeiro ponto, eu creio, e aí você vai se alimentando da leitura da palavra. O Espírito de Deus já vai vendo que você está com uma nova intuição, uma nova forma de pensar, de agir. Aí ele vai até você e vai te instruir, te fortalecer para você ler mais a palavra, para você buscar mais a Deus, buscar Deus na oração. Isso vai fortalecendo na tua vida a sua fé. Olha, plano, fé que você está caminhando para a salvação. Tudo isso, tudo é uma construção, uma estrada, é um caminho. Quando nós temos esse caminho de libertação, palavra de Deus na nossa vida, os dois vão se batendo. Palavra de Deus, libertação. Vou me libertando e vou sendo melhor com Deus. Vou crescendo. Aí entra crescer na graça e no conhecimento. O que é a graça? Conhecer em Cristo. Estou sendo conhecido e me conhecendo em Cristo. Olha que coisa. Eu estou sendo conhecido por quem? Por Deus. Porque a graça está vivendo em mim. Então eu sou agora conhecido por Deus. Aí agora eu conheço Jesus. Por que eu conheço Jesus agora? Porque Jesus vai me instruindo a me libertar e ter uma vida melhor com o Pai. Entendeu? O contato vai aumentando com Deus, porque agora eu estou mais na presença de Deus. Olha que coisa boa. Para isso, a ser mais alimentando, medita sempre na palavra. Nunca deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é a regra principal da instrução. E o Espírito de Deus, ele pega essa regra e vai dando conhecimento. Sabedoria do alto, não é sabedoria humana, sabedoria de Deus na nossa vida. Entendeu? É o alimento que a nossa alma quer. O corpo não quer. Você chega aqui, vamos orar 1 hora. Quem é que vai querer? Vai ter muita gente que não vai orar porque não tem costume. Vai ter muita gente que quando ficar com o joelho, por estar, vai doer o joelho, vai doer a perna, porque não tem costume. E também, além de não ter costume de orar todo esse tempo, existe outra situação. O corpo que não está adaptado a isso, vai começar a doer. Fala, para de orar, sai, senta, deita.
Por quê? Porque o seu corpo não quer que você ore, não quer que você jejue, não quer que você busque a Deus de madrugada. Você está ali na caminha agora, estava frio, agora melhorou o tempo. Já pensou? Você está naquele frio, aí Jesus, o Espírito de Deus vai lá, te dá um toque. Vamos orar, vamos conversar aqui um pouquinho. Aí você fala: ô Jesus, está frio, está de joelho aqui, né? É sacrifício. O nome disso se chama sacrifício. Você está sacrificando a sua carne, sacrificando o seu eu. Para quê? Para Cristo viver mais em você. É assim que funciona. A obra é essa. Esse é um processo de adaptação. Ninguém vai: eu cheguei agora com Jesus, já vou orar 2 horas. Isso não existe. Não existe. Tudo é uma adaptação. Às vezes você vai começar a orar em 5 minutos, 2 minutos. Sabe aquela oração de 2 minutos? Qual é a oração de 2 minutos? Chegar aqui: Jesus, obrigado, boa tarde, boa noite, tamo junto, vamos pro culto. Que oração é essa? Você não deu nem tempo para Jesus falar alguma coisa. Você já cortou. Por quê? Você não orou, você só se apresentou. Entendeu? Mas quando você fala, o Espírito de Deus me dá palavras para falar, Ele vai te dar palavras na oração, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Não temos a ciência da oração já completinha aqui na cabeça. Não existe. Isso vai sendo. Você está ali no momento de oração, as coisas vão vindo. As coisas vão vindo. Quem é que faz isso? É o Espírito de Deus, que vai, trabalhando na nossa memória, trabalhando no nosso consciente, trabalhando na nossa personalidade. Ele vai lá falando, trabalhando na nossa necessidade, a necessidade que você está passando, na tua casa, trabalho, escola, não sei. Uma coisa eu sei: você deixar aquele momento, aí o Espírito de Deus vai ali no diálogo. Quando vai ver, eita glória, 50 minutos. Não era 5, virou 50. Entendeu? Você pôs um zerinho do lado ali. 5 virou 50. Aí quando vai ver, você está 1 hora. Aí que maravilha. Depois de 1 hora que o joelho começou a doer. Porque não basta só ter a palavra, tem que ter a oração, tem que ter o equilíbrio. Os dois tem que estar juntinhos. Não pode, eu não posso orar muito e ler menos. Eu não posso ler muito, né? Conhecer muito a palavra e orar pouquinho. Então o que aconteceu aqui? Desigual. Tem que estar no mesmo peso. Se eu tiver pouca oração, oração é isso, pouca oração, pouco poder na tua vida. Agora quando tem poder, oração e palavra, os dois estão ali, Estão firme, está revestido. Isso é ideal. Por quê? Porque você está criando um equilíbrio. Você está criando um equilíbrio de espiritualidade. Isso é ótimo. Entendeu? Porque não adianta você, eu preciso falar com Deus, eu quero ficar a noite toda aqui orando. Mas você não consegue ficar a noite toda lendo. Vai bater o cansaço, vai bater o sono. Não é assim? Vai bater o sono. Você está ali lendo. A não ser que você está bem disposto, né? Seu corpo está bem disposto para você ficar a madrugada ali orando no silêncio da madrugada. Você está ali meditando, para um pouquinho para fazer um período de oração, volta a ler. Maravilhoso. Melhor coisa que você vai fazer. Depois você vai amanhecer bem com sono, mas o teu espiritual vai estar lá em cima. Entendeu? O seu corpo vai dizer: para com isso. Quem mandou você ficar madrugada assim? É assim mesmo. O seu corpo vai dizer: para com esse negócio de ficar levantando de madrugada. Não, vai dormir, descansa. Você trabalhou o dia inteiro, ou você estudou. Não, para com isso. O corpo é isso, não. Ele vai buzinar no meu espírito humano, na minha mente. Não, é que nem aqui na oração. Culto é às 6h30, 6 horas. O certo é todo mundo estar aqui 6 horas. Quem puder chegar às 6 horas, o certo é meia hora de oração. Mas o que acontece? Muitos chegam tarde.
Como que eu entreguei para Deus o meu tempo de conversação? Não aconteceu. Entendeu? E a gente quer um culto de poder, a gente quer um culto de bênção, a gente quer um culto de revelação, um culto de tantas coisas, sinais de Deus, maravilhas, prodígio, né? Quem me vê milagre, pessoas curadas, pessoas libertadas. Aí Deus fala: mas você entrou aqui, nem orou? Você veio aqui, só deu um bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus? Como é que você quer algo grande, extraordinário? Então, a igreja que faz acontecer o início das coisas. Quando a igreja ora, Deus faz, Deus opera. Quando a igreja lê, busca a palavra, é uma igreja sábia, é uma igreja de conhecimento. Aí qualquer ventinho de heresia, ou na internet, ou alguém que fala alguma baboseira aqui em cima, você, opa, não é isso que está escrito aqui não. Eu vi na Bíblia que não é isso. Sabe por quê? Você tem conhecimento. Jesus te deu conhecimento porque você foi atrás do conhecimento. Você se esforçou atrás do conhecimento. Quando vai atrás do conhecimento, Deus ele derrama o conhecimento. Oração, conhecimento com poder. Pronto. É o que acontece aqui, ó. Não é só de ver, é de entrar no reino, ser participante do reino, estar junto no reino, para contemplar o reino. É o que está escrito aqui nesse João 3,5. Mesma coisa quando diz em João 1,12, vamos ver lá, João 1,12, mesma coisa. Mesma coisa. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá tudo tranquilo? Irmã, tá tudo tranquilo? Que benção. Será algo grande na tua vida. Você entendeu? Sabia disso? Você está projetando algo para a tua vida. Estar com Cristo é algo glorioso, porque você está projetando algo na tua vida. O prazer do inimigo é destruir a juventude, todo mundo, mas principalmente os jovens. Por quê? Porque os jovens, uma igreja sem jovens é uma igreja que tem uma deficiência e tem uma fragilidade e uma doença. Porque o jovem, por quê? O jovem tem mais disposição, mais vigor fisicamente, mentalmente, para fazer as coisas de Deus. A pessoa de mais idade, pessoa de mais idosa, o que ela tem? Ela tem mais habilidade pelo tempo do Evangelho, mais experiência pelo tempo do Evangelho, mais maturidade espiritual pela vivência no Evangelho, mas muitas das vezes não tem aquele vigor físico, né? Já passou o tempo, não tem aquele vigor físico como o jovem tem. Por isso que Deus, ele conta com todos, da criança até o mais velho. Não tem limitação. Com Deus não tem limitação. Os homens podem até criar, mas Deus não. Então Deus conta com a juventude, uma juventude de oração, uma juventude de palavra. Pessoa, coisa boa, juventude pregando, Deus usando. Isso é glorioso para nós que vemos Deus agir, Deus fazer, Deus realizar, e para a obra crescer, o ministério, esse lugar aqui, crescer. Por quê? Porque todo mundo é ferramenta de Deus e está sendo usado por Deus. Isso é coisa muito gratificante em ver Deus operando no nosso meio. Isso a nossa alma se alegra de ver isso. Quando eu falo a nossa alma, todo mundo se alegra em ver Deus trabalhar. Entendeu? Aí acontece que uns choram, uns gritam, né? Uns se ajoelham, outros adoram, outros louvam, outros têm cântico. O que é isso? Tudo é somatória, é o conjunto. Junta tudo isso aqui, pacote, virou um pacotão, tudo isso para Deus. Por isso que a Bíblia diz, uns têm cântico, uns têm salmo, uns têm palavra, outros têm oração. Tudo isso para o proveito e contribuição do reino de Deus. É a mesma coisa aqui. O João 12, olha aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Observe também o 13, essa é uma sequência muito forte também. Então o 12 diz, olha, a chave, receberam, só recebe quem quer receber.
porque receber forçado não vai acontecer. Só receberam aqueles que derem acesso à oportunidade de receber. Receberam e foram constituídos filho de Deus. Olha, observe bem, só é filho de Deus aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. João 1,12. Só é filho de Deus aqueles que têm o Espírito, aqueles que têm a palavra e aqueles que receberam o toque de Deus e aceitou. Quando a gente tem aquele hábito na igreja, levanta a mão, você tem Jesus. Isso é só uma simbologia. Na verdade, Cristo que nos aceitou primeiro. Ele que nos aceitou primeiro. Fomos alcançados por Ele. A gente, diante dos homens, né, do contexto natural, a gente declara, levanta minhas mãos, ou professo em palavras que eu estou aceitando Jesus. Isso é só uma simbologia de uma declaração perante a igreja. Mas antes disso acontecer, quem foi que fez a obra? O Espírito do Senhor. Ele já foi lá e tocou pelo poder do Evangelho, da palavra, convenceu o homem e a mulher que ele precisa de Cristo. Aí quando foi feita a oportunidade do apelo, a pessoa vai lá, levanta a mão, ou ele vem chorando, ou ele vem correndo, ou não vem correndo. Ele veio. Só o fato de vir. O que aconteceu aí? O Espírito Santo falou primeiro. Convenceu a pessoa a necessidade de salvação. E a pessoa veio e confessou perante a igreja que aceita Jesus, né? Mas Jesus não é mercadoria para eu aceitar a hora que eu quero, a hora que eu bem entendo. Jesus, Ele me aceitou, te aceitou antes de eu entender isso. Antes de eu entender esse negócio de aceitação, Ele já me aceitou. Ele já fez isso. Como? A obra. Voltamos aqui, obra, pronto. Uma coisa liga a outra. E todos aqueles que o receberam, poder. Olha lá, poder. Olha, esse crente agora tem poder. Sabe por que ele tem poder? Porque ele é filho de Deus. Filho de Deus, olha aí. Filho de Deus. E creram, ele creram, está aí no versículo, no seu nome. Apareceu de novo a palavra crer. Quem crê não é condenado, é salvo. Creram porque é filho de Deus. Entra aquilo que a irmã falou. Como que eu sei? Porque eu creio que eu sou filho de Deus. Ah, mas e aquele ali que não tem Jesus, com essas músicas aí, com essa bagunça aí, que faz isso aí, é filho de Deus? Está sem Jesus, não é filho de Deus. O que ele é? Criatura. Ele é criatura de Deus. Ele só se tornará filho, filha, a partir do momento que ele se arrepender, querer Jesus como seu Salvador, entregar o processo da libertação, porque ninguém é liberto de um dia para a noite, é um processo, né? Às vezes a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, mas ainda está fumando, está bebendo, está na droga. É um processo. Quem é que faz esse processo de libertação? É o Espírito Santo. Usa a palavra, usa a igreja acolhe, evangeliza, faz a visita, faz oração. Isso é a igreja. Atributos de ferramentas da igreja: oração, visita, acolhimento, uma palavra abençoada. Faz o culto no lar lá do abençoado que aceitou Jesus. Às vezes a família precisa ser alcançada por Deus. Tudo é um processo, tudo é um plano, tudo tem a trajetória do método de Deus. Tudo. Então às vezes a pessoa está na igreja, ainda não se libertou, mas está no processo de libertação. A pessoa está vindo, Deus está falando. Cada momento que a pessoa vem, Deus usa alguém, fala com essa pessoa. É assim que funciona. Não é forçado, não é do dia para a noite. Tem pessoas que se libertam mais rápido que outras. Isso é método de trabalho. Tem pessoas que se desprendem, né, dessas coisas mais rápido que o outro. É um processo que tem que ter o que com a igreja? Paciência, oração, entendeu? Discernimento. O que é discernimento? Entender que aquela pessoa está no processo de libertação, e a igreja que tem discernimento, ela não vai agir com essa pessoa com piada, com palavras ruins, maldosas.
palavras que machucam, né? Ele não vai entrar para o contexto natural, vai entrar para o contexto espiritual. Aí essa igreja vai ser uma igreja que vai abençoar e não amaldiçoar, e não espalhar, não jogar para fora. Ele vai acolher. E Jesus fez isso com os pecadores, com aquelas pessoas que ele visitava. Jesus fez isso. Por que a igreja não pode fazer? Se ela é seguidora de Jesus, se ela é discípula de Jesus, então ela tem que seguir a mesma linha de obras. Se ela não faz, não é a igreja de Cristo. É uma igreja orgânica, uma igreja humana apenas, e não a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, aqui no 1:12, são filhos de Deus, filhas de Deus. 13, olha só o 13, está dizendo: os quais, filhos de Deus, olha aí, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que é isso? Você pega aqui, eles nasceram de novo, aí ó, nasceram de novo por causa do sangue, a obra de expiação, por causa do sangue, a obra de expiação, a obra de redenção. Praticou Jesus a justiça, nasceram de novo. Não foi da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. Não foi da vontade da carne, mas foi da vontade de Deus. Nasceram de novo. Isso é o princípio de um novo nascimento. Eu nascer de novo para com Deus. Deus, ele olha o mundo está aí, está aqui o mundão, né? Jaz do maligno. O que é jaz mesmo? Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, o que significa a palavra jaz? Não é pertence. O mundo é de Deus, não é do diabo. O mundo está cheio de pecado. E Deus, ele permite que o diabo opere. Tudo está no controle de Deus. Deus permite que o diabo faça essas coisas aí que ele está fazendo. Para quê? Para que cumpra-se a palavra, para que a humanidade volte para Deus. Lembra que eu disse aquela hora? Se tudo tivesse bem bom aí, ó, quem ia lembrar de Deus? As igrejas iam estar vazias. Ninguém ia para a igreja. Você acha que você ia para a igreja? Dia de frio, chovendo, sacrifício, esforço? Não, fica em casa. Por quê? Não falta nada. Não tem doente aqui em nosso meio. Não está faltando dinheiro. Não está faltando comida. Então está tudo beleza. Não é assim? Se está tudo beleza, para que eu vou enfrentar o frio, chuva, para ir na igreja? Entendeu? Então a gente colocaria todas essas coisas como um ponto de apoio de eu não buscar Deus. Não falta nada. Agora, quando começa a faltar coisa, agora quando começa você ver que precisa algo melhorar, quando você vê que tem gente doente em casa e vou buscar Deus para Deus curar, aí vem a necessidade, vem a precisão, vem o esforço de você sair da sua casa, do seu conforto, né? E sair e enfrentar lá fora para ir atrás de Deus. É isso. Porque se tivesse tudo bem, ninguém ia atrás de Deus, ninguém buscaria Deus, ninguém adoraria Deus. Está tudo bem? Então, mesma coisa aqui, ó. Vontade da carne, não é da vontade da carne, nem é a vontade de Deus. O jaz, sabe o que significa jaz? A palavra jaz significa morrendo em algo. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, significa que está morrendo no maligno. Pecado, pecado, destruição, distanciamento, criminalidade, tudo isso faz parte do mundo que está morrendo no maligno. Só que Deus é controlador, está controlando. Não adianta achar, tem gente que fala assim, o mundo está desse jeito que nem Deus dá jeito. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira do diabo, isso não existe. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Natureza, mundo espiritual, política, as guerras, tudo está escrito. Então vereis rumores de guerra, nação contra nação. Quando olhares para essas coisas, está lá em Mateus 25, quando olhares para essas coisas, atentai-vos que eu estou à porta.
Jesus já estava falando isso, que quando haver rumores de guerra, atentai-vos que eu já estou à porta. A porta da onde? A porta da chegada para encontrar com o teu povo. Acabou. Então isso que está acontecendo não é uma coisa, infelizmente não é uma coisa de se assustar. O que está acontecendo e o que vai vir não é uma coisa de se assustar, é cumprimento da palavra, é cumprimento bíblico. Deus está permitindo isso. Guerra de Rússia e Ucrânia, né? Aí agora Israel e Hamas, futuramente rumores de uma terceira guerra mundial, não é isso? Então, irmãos, está escrito. Quem está com Ele, com Deus, Jesus, está vindo isso aí, mas eu sei que a coisa vai engrossar o caldo, mas eu estou aqui, firme contigo, sei que o Senhor está comigo. E quando vier essas coisas, Jesus chegou. Jesus chegou para levar o povo lavado na palavra, no seu sangue, remido. Remido é o que? A expiação, a redenção, justificação, remido, e de boas obras. O que as boas obras? Obras de Deus na nossa vida, e nós fazemos a obra de Cristo. É esse povo que Deus vai levar, a quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do homem, como diz o versículo aqui, na vontade de Deus. Ou seja, quando nós nascemos para Cristo, nós estamos debaixo da vontade de Deus, porque Deus falou primeiro em nós. Antes de chegar e levantar a mão, eu aceito Jesus, né? Começa a chora aqui, né? Se arrepende. Ah, Jesus, eu quero Jesus. Antes de chegar a esse ponto, Deus já falou com a pessoa ali. Deus já falou, o Evangelho já falou, o poder do Evangelho já falou, o Espírito Santo já falou. Mesma coisa em Tiago, olha aí, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Mesma coisa, irmão. Foi lá para o Velho Testamento, Novo Testamento, lá em Tiago 1,18, que nós fomos agora gerados. Não segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha aí, palavra, verdade, verdade é a palavra, né? Para que fôssemos como primícias da sua criatura. É isso. Olha aí, que coisa interessante. Nós fomos gerados, nós estávamos de um jeito, nós éramos criatura. Agora Deus nos gerou como filho. Agora Deus nos gerou como herdeiro da salvação. Observe bem aí o versículo. Nos gerou como filho, herdeiro da salvação. Qual foi o instrumento aí que Deus usou para nos gerar? Instrumento, hein? Vai falar Jesus aqui, hein? Instrumento, calma, instrumento. Qual foi o instrumento que Deus usou para nos gerar, para sermos filho dele? Nós falamos isso aqui um monte de vezes, irmão. Palavra, irmão. Então olha aí, ó. Então, aí agora complicou minha vida. Se Deus usou a palavra, Jesus é a palavra. Então, Deus usou Jesus? Não. Deus enviou Jesus, seu filho, seu principado, a primícia, né? Para que nós que éramos criatura, fôssemos agora ser filho. Observe o versículo. Para que nós fôssemos como primícia da sua criatura. Ou seja, porque Jesus era o primeiro, é o primogênito do Pai. Se ele é primogênito, ele é o primeiro. Então Deus enviou Jesus para que nós aqui no mundão aqui, ó, né? Então aqui, nós estamos aqui nesse mundão, ó, mundão, eita mundão, hein? Mundão difícil. Aí nós estamos aqui, ó. Aí tá, tanta gente preta aqui, ó. Esse preto significa estar nas trevas. Jaz do maligno, lembra? Quando fala jaz do maligno, não é o fator terreno, é as pessoas também. As pessoas que estão morrendo no inimigo, morrendo no diabo, morrendo nas artimanhas, nos planos do diabo, matando, roubando, não quer se arrepender, não quer perdoar, entendeu? Tirando o bem do outro.
E essas atuações, quem promove para que o homem faça a inspiração é o inimigo. O inimigo dá a inspiração. E o homem segue com a sabedoria humana o planejamento e a ação. Entendeu? O diabo não vai chegar e falar assim, ó, pegou esse celular aqui e ó, tá aqui, ladrão, é seu. O diabo faz isso? Ele vai usar alguém para roubar, furtar, assaltar isso aqui de outro alguém. Então ele usa como instrumento. O diabo faz isso. Ele faz essa questão de instrumentalidade, que é o instrumento. Então ele faz lá. Jamais ele vai pegar ele por si só, um celular e dar, ó, tá aqui, ladrão, é seu. Não. Ele vai pegar aquela pessoa que já está com a mente cheia de malignidade, pensamentos maus, que não se arrepende, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da palavra, fala mal de igreja, não quer saber de igreja, anda armado, quer roubar alguém aí. O que o diabo faz com esse aí? Como diz a Bíblia, e essa pessoa está morrendo espiritualmente, aqui no caso é a alma, está morrendo espiritualmente nas mãos do inimigo para fazer a coisa ruim. Por isso que a Bíblia diz, morrendo no inimigo, jaz do maligno. É isso que significa. Essas pessoas, para Deus, são o quê? Criatura. Andam debaixo de uma misericórdia. A igreja, os lavados, os remidos, os cristãos, quem eles são? Eles não são mais criatura. Olha o versículo, eles são agora pessoas que foram gerados pela palavra. Agora nós fomos gerados pela palavra. Quem é a palavra? Jesus usou a própria palavra do Pai para nós sermos gerados. Completa comigo João 14,6 aí, ó. João 14,6, né? Para a gente ir fechando. João 14,6. Esse é fácil também. É a mesma coisa. É a palavra que faz tudo na nossa vida. Quem achou? Quiser ler para a gente, por gentileza. Isso, Jesus, eu sou o caminho, que é a verdade e a vida. Ninguém tem uma parecida comigo. Tá vendo? Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho que me leva a Deus. Ele é o caminho de uma nova vida. Ele é o caminho para eu ter algo espiritual, profundo, íntimo com Deus. Jesus é o caminho. Verdade. Aí entrou de novo. Aí, verdade, pronto. Quando eu penso em verdade na Bíblia, já penso nesses dois fatores. Verdade é a palavra e Jesus é a verdade. Verdade, então ele é o caminho, a verdade, duplamente. Verdade, palavra. Verdade, o próprio Cristo. E a vida, que vida é essa? Vida com abundância, vida de salvação, vida no reino, vida para sempre com Deus. Acabou. Não tem mais tristeza, não tem choro, não tem dívida, não tem luta, não tem nada. Tudo isso é só paz, só harmonia, só a presença de Deus, a glória de Deus no nosso meio, na igreja salva. Entendeu? Então, aí você pega esse João 14,6, que nós falamos de caminho, né? Aqui o mundão tá morrendo aqui, ó. Jaz, né? O mundão tá assim, ó. Jaz do maligno. Morrendo. E sobre esse mundo que está morrendo, Deus vem, que controla tudo é dele. Usa os seus instrumentos. Quem que é os instrumentos de Deus? Não. Instrumentos. Não é instrumento. Instrumentos. Plural. Quem que é os instrumentos? Quem são os instrumentos de Deus? A igreja, os crentes, os cristãos. Nós. Instrumento, vaso, é a mesma coisa. Instrumento, para quê? Para que esse mundo não morra plenamente nas mãos do inimigo. Porque o prazer de Deus é que todos sejam salvos. A maior alegria de Deus, Ele não tem prazer na morte. Porque quando a pessoa, aquele cara ali que está com aquela arma e vai tentar assaltar alguém, e numa situação ou ele é atropelado, ou ele troca tiro com alguém e morre, ou pela polícia, ou por alguém mesmo que está armado, essa pessoa que morreu, Deus não teve prazer na morte dessa pessoa.
Porque essa alma morreu sem salvação. Morreu 2 vezes, para o mundo e para Deus. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas o homem escolhe, segue-se o seu próprio juízo. O homem que escolhe, porque mesmo ele ali cego espiritual, com a arma, com aquele pensamento ruim, mesmo assim, existe um momento que Deus se apresenta para ele, para que ele se arrependa, porque ninguém morre inocente. Tem um momento que Deus se apresenta, ele usa alguém, ele fala: filho, sai daí, fechando a tua cova, ponto, sai dessa vida, senão você vai morrer. Deus está falando. Aí de repente alguém mostra para essa pessoa algo de Deus. Ou então a maioria das pessoas que matam, roubam, pode ver, a maioria já teve passagem na igreja, já foi evangélico, a maioria, uma boa parte. Ou então a mãe é evangélica, ou então o irmão é evangélico, algum grau parentesco dessa pessoa é evangélico, vai para a igreja. Então a oportunidade não faltou, a evangelização não faltou, e Deus conta isso. Então não faltou, não quer, está na mão do inimigo. Aí Deus permite. Se não tiver plano, se Deus não tiver plano nessa vida, Deus permite, essa pessoa morreu 2 vezes, para o mundo e para Deus. E para a gente ir embora, João 8,32, mesma coisa, irmão, para nós ir embora aqui, João 8,32, bem conhecido também esse versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço, como que essa palavra conhecereis? Qual é o substantivo dessa palavra conhecereis? Leitura da Bíblia, participar no corpo de Cristo, vir para a igreja, ouvir a pregação, ouvir os testemunhos, ouvir uma saudação. Conhecimento, conhecereis, é a mesma coisa. Quando se fala de Bíblia, se fala de Deus, aí eu estou conhecendo coisas de Deus. Verdade, palavra, Jesus, olha lá, verdade e a verdade, olha aí, e a verdade. Quando fala e a verdade, já está apontando para alguém. E a verdade, quem é a verdade? Cristo, me liberta, me libertará. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos que podem estar aqui conosco, que Deus continue dando força, graça, sabedoria e conhecimento. Vamos ficando por aqui.